A gente vive uma época em que falar sobre saúde mental, vulnerabilidade, autocuidado virou um discurso mais dominante, o que é muito bom. A gente vem desde a pandemia pra cá falando sobre o nosso cuidado. Esses dias eu tava vendo alguns reels ali no Instagram e, cara, o pessoal tava naqueles aplicativos de conversa, né? Tipo Omegle e tal. E o cara, ih, rapaz, vai pra psicólogo e tal, não sei o que, os caras trocando ideia natural. Eu lembro que isso, quando eu tava na formação, não existia. E esse talvez seja o grande ponto, né? O nosso paradoxo que é ser, ser e estar desconfortável para poder crescer. Porque olha só, mesmo que a gente tenha aumentado o discurso sobre saúde mental, ainda assim muitos homens relatam, muitas pessoas de modo geral, não só homens, né? Muitas pessoas relatam mais solidão, mais vergonha, mais dificuldade de pedir ajuda. Elas querem ajuda, elas sabem que precisam, elas sabem que algo não está encaixado, não está pleno, mas ainda assim elas não se permitem entrar num processo de ajuda, não se permitem fazer uma terapia. Né? E aí, para muitos objetivos errados, né, performar errado, vamos dizer assim, você não tem a construção de uma conexão real consigo mesmo e com a sociedade. Então, nós temos muita linguagem, muito desenvolvimento, muita literatura sobre cura, sobre desenvolvimento pessoal, sobre amadurecimento e tudo mais, e mesmo assim, o isolamento vem aumentando cada vez mais. Porque o sistema está se otimizando em performance, não para o vínculo. É o que eu brinco com alguns clientes. Você pega na Amazon, você vai na aba de pré-venda de livros. São raros os livros que falam sobre o autocuidado, principalmente para os homens. É sempre performance, otimização, capacidade, não sei o que e tal. E ok, tudo isso é importante para o homem, obviamente, aqui o homem sexo masculino, mas não é só isso. Não é só isso. Você pode abrir o Instagram, o TikTok, até o X, qualquer coisa que você queira, o Reddit, principalmente, e você vai ver. O homem de verdade não reclama. Seja estoico. O passo, como é que tem um livro recente do Darius Fox que eu acho horrível, que é O Caminho Estoico da Riqueza, né? Uma coisa assim, como enriquecer com os estoicos. Não faz sentido, não é diferente de enriquecer sendo um hindu, sendo um católico ou qualquer coisa do tipo. Mas é isso, né? É sempre uma performance. Ninguém vai te salvar, vire homem, não sei. Novamente, não é isso que a gente precisa. Nós, enquanto homens, enquanto pessoas, precisamos de conexão. O que nasceu muitas vezes com uma busca legítima de maturidade, disciplina, vira uma moeda social, uma identidade. Você cresce sendo um homem provedor, cuidadoso, tal, beleza. E é o que eu brinco com alguns homens que eu atendo. O provedor não é só o cara que cuida das finanças da casa. É o cara que cuida emocionalmente da casa. E para ele cuidar emocionalmente da casa, ele tem que estar bem emocionalmente. Porque é isso que a gente veio perdendo ao longo do caminho, dando mais foco na performance, no autocontrole, até no embotamento afetivo, que eu não consegui entender as minhas emoções. E isso também me gerou isolamento, porque eu não me abro com as pessoas. Eu não me abro para trabalhar as minhas questões. Eu não falo da minha vulnerabilidade. Então, a gente começa a entender que, opa, algo está errado. Entenda, isso aqui não é uma crítica aos homens que têm tudo isso. Né? Nem essas iniciativas que nós temos hoje, como Masterclass, Mastermind, mentorias, as comunidades, ou até mesmo né, algumas coisas que a gente vê na psicologia, porque a alta performance é importante, óbvio. O homem se sentir capaz é importante. Mas é entender que a psicoterapia e o apoio eles são essenciais. Eles são o que fazem você poder melhorar. Que esses grupos, quando são bem conduzidos, eles podem contribuir bastante. Eles podem transformar a sua vida. Então você buscar a terapia para desenvolver suas capacidades, desenvolver a sua inteligência emocional, ao invés de simplesmente, vou pegar aqui um monte de livro, vou ler, vou fazer um curso, vou ver um vídeo. Não, você buscar realmente se conectar com as pessoas é importante. Você ter a sua precisão e utilidade são importantes, mas entender que isso acontece quando a autossuficiência ela vira uma identidade, não vai ser o caminho. Não vai ser o caminho. A gente precisa resgatar nossa precisão, nossa utilidade,
Assim como nosso autocuidado, nossa vulnerabilidade. Mas se eu abrir com a pessoa, ela vai usar aquilo contra mim. Pode ser que aconteça, mas é um filtro que você tem. Ser você mesmo nesse sentido, né? Ser quem você quer ser de fato, sabendo que isso vai comprometer as suas relações, te ajuda a filtrar essas relações. Quando aquela ideia de sou o cara que aguenta tudo vira uma forma principal de dizer quem eu sou, eu estou me entendendo melhor? Tô. Mas eu também estou me escondendo atrás, né? É muito conveniente você achar que vai aguentar tudo, que você não precisa falar com ninguém, não precisa falar sobre nada e não desenvolver a partir disso. E esse é um grande problema. Eu acreditar que autossuficiência ela realmente existe. Que eu, por mim mesmo, me basto. Que eu sozinho me basto. Que eu não preciso de mais ninguém. E aí essa armadura da autossuficiência, ela tem como efeito colateral nossa solidão. Ela faz com que a gente transforme o dar conta em uma regra moral. E o pedir ajuda ele se torna um sinal de fraqueza. A gente evita de falar sobre o que sente, a gente troca isso por não, tá tudo certo, tá tudo bem. A gente some quando erra, então a gente se isola, vou fechar-me no meu quarto, vou ficar aqui no meu videogame, eu vou lá com meus amigos e tal. E, não, lá com os amigos você desabafa, tudo bem, você pode até fazer isso. Mas se você é casado, você tem que conversar com a sua esposa sobre algumas coisas, obviamente. Eu compenso o trabalho, né? Eu trabalho mais, porque em casa eu não estou entregando tudo. Eu resolvo sozinho até quebrar por dentro, e assim eu quebro quem está ao meu redor. Minha esposa, minhas filhas, meus filhos, meus parentes. Não é à toa que o índice de suicídio em homens ele vem aumentando cada vez mais. Porque é isso, tem que dar conta, tem que dar conta, tem que ser forte, tem que ser forte. E cara, não precisa. Você pode falar com outras pessoas. Você pode normalmente ser provedor emocional e não apenas financeiro, não apenas material. Porque na psicologia comportamental é o que nós vemos isso. Que é um reforço negativo, que é eu evito conversar. Eu evito a vergonha, eu evito a sensação de mal-estar que eu tenho naquela hora. Então, por evitar isso, eu acabo reforçando esse comportamento do isolar-se. Então, o isolamento ele vai virando solução, ele não vai virando só uma coisa temporária. Ele vai virando essa solução ali que vai virando o seu estilo de vida. E aí volta para aquilo que a gente falou de eu dou conta, eu consigo. E no longo prazo, o custo também aumenta. Porque você adoece cada vez mais. Você não desenvolve o que você precisa. Você não alcança o que você precisa. E essas normas de masculinidade que nós temos hoje, elas vão reforçando justamente esse movimento. Um movimento mais estoico, de autocontrole, de invulnerabilidade, de falta de abertura. Então, eu acabo não me desenvolvendo. O Bandura ele trazia isso pra gente lá em 1977, a ideia do senso de controle de eficácia, que era eu conseguir reprimir um pouco mais, não necessariamente nesse sentido, mas reprimir emoções, comportamentos e tal. E ok, funciona, mas tem um custo. Você não falar das suas coisas tem um custo. O preço é o nosso empobrecimento emocional, as nossas relações mais rasas. Eu até estava conversando isso ontem com um cliente, que é muito fácil eu chegar e falar assim, não, porque o cara intelectual ele não consegue falar sobre banalidades. A gente tem todo esse movimento, né? De que se você não consegue falar sobre o dia a dia, você é um intelectual. Não é, você só é um cara que não tem capacidade de desenvolver habilidades sociais. Você é só imaturo. Você não consegue se relacionar com as pessoas no básico, na vida real. Não, mas eu li todos esses filósofos, essas coisas, neurociência, ok, mas novamente, se você não consegue sentar com as pessoas e conversar, ouvir, opinar, sem precisar aprofundar o tempo inteiro, você só está se escondendo atrás de um livro, atrás da filosofia, atrás de uma falsa sensação de empoderamento. Porque na verdade você está empobrecido emocional, social e cognitivamente. As suas relações vão ficando mais rasas. E isso aumenta o risco de explosões emocionais, raiva, impulsos, reatividade. E a vida íntima que você tem, ela vai ficando cada vez mais miserável. Para não dizer perigosa, porque ela deixa de existir.
Se você tem uma parceira, um parceiro, você acaba não desenvolvendo a relação com aquela pessoa. Então não tem intimidade. A falta de intimidade faz com que, por exemplo, para a mulher, aquilo não gere desejo sexual. Então o cara começa a ter essa vida intelectual altíssima, se isola, não está presente afetivamente, emocionalmente na vida da mulher, e ele recai na pornografia porque não tem a vida sexual ativa. Ele fica lá escondido atrás de uma tela de computador, de um livro e por aí vai. Então a vida comum ela começa a parecer insuficiente, trivial. E as conexões viram ameaça, porque eu entendo que elas são ruins. Porque, nossa, mas eu vou ter que falar sobre banalidades? Vai, porque essa é a vida real. Essa é a sociedade, essa é a média que você tem. Não, mas eu quero um negócio massa, eu quero poder conversar sobre negócios, dinheiro, comportamento, tudo bem. Mas não é só disso que vivemos. Quando pedir ajuda vira vergonha, você troca o vínculo por controle. E chama isso de força. Chama isso de suficiência. E aí você não se desenvolve. A mesma coisa acontece quando a gente confunde um estado com a nossa identidade. Do tipo, eu estou isolado com eu sou solitário. Eu sou um lobo solitário. Não tem um vagabundo, né? Como era na minha época os mangá. Normalmente, parece uma coisa pequena, né? Você queria ali uma ideia e tal. Não, tá tudo bem, mas não. Se eu começo a desenvolver aquela personalidade, aquele traço, aquela profecia autorrealizável, eu começo a me comportar. Você se transforma de um estado para uma identidade. Você começa a selecionar tudo aquilo que confirma a sua crença. Confirma quem você quer ou quem você diz ser. Aquela narrativa interna ela vai ganhando cada vez mais força. Você evita as experiências, você evita pessoas que podem te contradizer, você evita o desconforto, porque os estados viram o seu destino. Quando você transforma tudo isso numa identidade. Você não se desenvolve. Você não chega onde você quer. Você não chega numa vida melhor. Você está sempre naquele estado, entorpecido, isolado, solitário, invulnerável, indestrutível, mas por dentro, sozinho, triste, amargurado, sem relações sociais. Eu diria que, diante de tudo isso, né, toda essa literatura que a gente vê, algumas palavras elas foram muito inflacionadas. Força, autocontrole, mente, clareza, pensamento claro. E antes, o que essas coisas significavam como capacidade de sustentar os valores sob pressão, uma boa relação diante das dificuldades, um diálogo aberto, né, uma curiosidade sobre a vida do outro, tudo isso veio com não sentir, não precisar, não depender. E a gente vai gerando banalização. A força vira máscara, o aprendizado de fragilidade, né, da vulnerabilidade, ela vira uma ameaça. Isso faz com que qualquer emoção deixe de ser percebida como algo útil e comece a virar uma ameaça. A evitação ela começa a virar o nosso padrão. Eu evito contato íntimo, eu evito aprofundamentos, eu evito coisas diferentes daquilo que eu já estou vivendo. Em termos clínicos é o que a gente chama de uma evitação experimental, né? Basicamente, que é quando a gente tenta se livrar das nossas emoções indesejadas a qualquer custo. E isso costuma aumentar o nosso sofrimento, nossa rigidez ao longo do tempo. Porque entenda, se você não tem resistência à frustração, você não consegue viver bem. Pegando o exemplo prático da minha realidade, se eu começo a jogar um jogo estilo Souls-like, onde você vai perder o tempo inteiro, aquele jogo deixa de ser prazeroso. E se ele não é prazeroso, eu não quero. Então eu deixo de aproveitar. Esses dias eu estava vendo um jogo antigo da minha infância, que era o Diddy Kong Racing. E o cara postou a primeira batalha que você tem, é um jogo de corrida, tipo Mario Kart. Só que ele tem um modo história muito bem desenvolvido. E aí você tem um chefão que você tem que derrotar ele 3 vezes. Cada vez é num veículo, né? Então tem o carro, tem o rover, que é meio que uma coisa com boy e tal, e tem o avião. E a primeira batalha, que é com o carro, ela é muito difícil. Para aquela época. Ela é muito difícil. E aí o que acontece? Muita gente parou de jogar ali. E eu brinquei no videozinho, eu falei, esse aqui é o verdadeiro Dark Souls dos jogos de corrida. Porque você não pode errar um turbo no jogo. Você não pode errar um drift naquela partida.
Porque se você errar, você não ganha. E é como se você realmente não pudesse errar nenhum movimento. Então ele demanda muito de você e muita gente abandona. Quando você é criança, você até vai, você tem mais tempo, mas hoje a galera não aguenta. Hoje você pega um jogo antigo, a galera não sabe o que fazer. Você pega um Zelda 1 lá do Nintendinho, ele não te diz o que fazer, ele não te diz onde estão os dungeons, onde estão os calabouços. Ele não te diz que você pode pegar a vela e jogar o fogo ali na planta e a planta ela vai queimar e pode abrir um buraco, porque não são todas as plantas que fazem isso. Ele não te diz quais são as paredes que são capazes de serem explodidas efetivamente. Ah, mas tem um barulhinho. Mas no Zelda 1 não tinha tudo isso. Tinha ali um detalhezinho outro, ok, mas a gente começa a evitar, porque fica desprazeroso. E aí quando tudo é força, quando tudo é esse autocontrole, tudo é performance, o resto se perde. E aí a gente entra no grande paradoxo que é, estamos cada vez mais conectados, cada vez mais globalizados, com acesso à informação, mas cada vez mais solitários, porque a gente não tem vulnerabilidade, nós não temos intimidade, nós não podemos ser nós mesmos, nós temos que performar, mascarar o tempo inteiro. Não é à toa que Persona 5 traz muito sobre isso, as nossas máscaras. Persona sempre foi muito sobre os arquétipos que a gente utiliza no dia a dia, e nós ficamos cada vez mais desconfiados, menos vistos, menos quistos, e que existe essa presença mais superficial. A reação ao meme, o tamo junto, as gírias, que elas vão empobrecendo o nosso diálogo, a nossa linguagem, e o que falta é essa nutrição real de tempo, qualidade, vulnerabilidade, desenvolvimento, compromisso, engajamento, e assim a gente acaba não desenvolvendo o que precisa. É tipo você tá no alto mar, você bebe água com sal. Parece hidratar naquela hora, né? Parece, nossa, estou bebendo água, mas na verdade você só tá morrendo por dentro, você só está aumentando a sua sede. É o que eu brinco com o pessoal. Você vai no cinema, você compra pipoca e refrigerante, você tá metendo sal para dentro o tempo inteiro. Você sai dali com fome, com sede, mas você não acabou de comer e beber? Pois é, foi tudo tão vazio que perdeu o sentido. E esse é o nosso grande paradoxo. A gente tá tão conectado, tá tão falando sobre várias coisas de performance que a gente não fala sobre nós mesmos, que a gente não fala sobre as nossas intimidades, aquilo que dá sentido à nossa vida, aquilo que traz quem é você de fato. E aí a gente não se desenvolve. E o que a gente perde com tudo isso? Agência e autoria. Quando nós nos reduzimos a rótulos, sou assim mesmo, não vou mudar, o homem não fala, o homem não trabalha suas emoções, o homem não é vulnerável, e a gente vai gerando essas identidades, nós perdemos o contexto e a nuance das coisas que podem acontecer. O mesmo comportamento ele pode ser funcional num contexto, ele pode ser útil para um contexto, e disfuncional ou prejudicial para outro. Sem a análise de um bom contexto, sem o fator crítico, o que a gente chama de personalidade muitas vezes é só uma estratégia de sobrevivência que ficou velha, que já não serve mais, que já não é útil, não é interessante, não compensa. E aqui a gente entra na ideia de autonomia, né? Autonomia não é não precisar de ninguém. Autonomia é agir por valores, por aquilo que é autônomo, automático seu, e não sozinho. Você age baseado nos seus valores, naquilo que é de dentro. E isso pode às vezes incluir pedir ajuda, aprender habilidades, construir uma rede de apoio. Falar, olha, me ajuda com isso. Olha, estou com dificuldade aqui. Porque normalmente, sem contexto, sem pensamento crítico, a sua identidade vira um destino. E o destino vira uma justificativa. Você não é suas emoções, seus comportamentos e seus pensamentos isolado. Você é contextualizado dentro disso tudo. Você é desenvolvido a partir disso tudo. E a alternativa que a gente tem não é negar essas dores. Ah, isso é frescura. Ah, isso é bobagem. Ah, é só preguiça. Não é inflar tudo isso. Tudo é trauma. Tudo é terapia. Tudo... Não.
É a gente achar o meio termo. Reconhecer que o sofrimento e o isolamento são reais e usar as ferramentas que nós temos para poder recuperar a nossa autoria, o nosso agenciamento. O que é agenciamento? É a nossa capacidade de se desenvolver, é o nosso senso de controle dentro de uma realidade concreta. É trocar aquela ideia de como eu me pareço por o que eu preciso treinar, o que eu preciso melhorar. Quem eu sou ou quem eu quero ser por o que faz mais sentido para esse momento da minha vida. Porque a conexão com as outras pessoas é uma habilidade. Você tem que treinar ela. Pedir ajuda é habilidade. Você tem que treinar ela. Conversar sem desabafar é uma habilidade. Conversar desabafando é outra habilidade. E habilidades você aprende. Habilidade você pratica, você modela, você reforça. Você faz. Não com vergonha, mas com intenção. Se você não se permite pedir ajuda, você não cresce. Se você não se permite olhar para a sua vida concreta, a sua vida real, você não cresce. Se você não parar para questionar os seus padrões, suas crenças, seus rótulos, eles vão te aprisionar. E no contexto certo, da maneira certa, eles podem melhorar a sua vida. Contexto errado, crença errada, eles aprisionam. Fora disso, vira uma senha, vira performance, vira prisão, vira qualquer coisa desse tipo. Isso não se desenvolve como deveria. A narrativa interna, e tem um vídeo só sobre isso, né? O diálogo interno, faz com que você não se desenvolva. Talvez a nossa maior liberdade ela não seja se reduzir a explicações pontuais, mas a ser capaz de se relacionar sem se perder. A ser capaz de ser nós mesmos, com autoria, autenticidade, respeitando os nossos valores, mas entendendo que nós podemos mudar, que nós não precisamos ser rígidos, nós não precisamos ser fixos numa coisa. Nós podemos e devemos melhorar, abrir mão de algumas coisas em prol de outras. E aí vem algumas perguntas que é mais ou menos o que a gente precisa de isso que eu estou fazendo, esse comportamento, ele me ajuda a chegar onde eu quero ou ele só está explicando os meus sentimentos? Isso aumenta a minha capacidade de agenciamento ou só a minha rigidez? Isso amplia a minha vida de uma forma mais prazerosa ou é só uma forma de manter o que já está aqui? Porque eu não quero lidar com o desconforto da mudança. Eu estou buscando um treino, um suporte preventivo ou só quando já deu tudo errado? E esse é o grande ponto. O que eu tenho que fazer para melhorar? O que eu tenho que fazer para me desenvolver mais? Novamente, pedir ajuda é importante, tanto quanto saber fazer as coisas por conta própria. Então, quando você consegue fazer tudo por conta, quando você entende que existem caminhos no meio e não só os extremos, a vida fica mais fácil, a vida fica melhor. E esse talvez seja um grande ponto que a gente precisa levar daqui para frente. Já que a gente fala tanto de saúde mental, temos tantas ferramentas, tanto conhecimento, começar a utilizar isso a nosso favor. E não só como um aprisionamento de eu vi esse livro aqui, ele tem essas ferramentas, eu não vou pedir ajuda para ninguém porque eu tenho que me virar sozinho. Não, converse com alguém sobre o livro, converse, crie um grupo, fale com as pessoas. Peça ajuda. Beleza?